FK, você viu que o Primo Rico vendeu uma porrada de ativos? Devemos vender também? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, nesses vídeos aí que o Primo Rico compartilha sua carteira de investimentos, ele deixa bem claro, logo no início, que não se trata de nenhuma recomendação de investimentos, não é para sair copiando, nada disso. A ideia que eu acho que ele quer passar é mostrar a lógica que ele toma a decisão dos seus investimentos. Confesso que não acompanho essa série dele, mas esse último episódio aí que mostra ele vendendo tudo, acabei assistindo e tenho 6 pontos relevantes aqui que vale a pena para reflexão e discussão. Assim, primeira coisa que eu vou limar da minha carteira, BDRs. For puxar aqui, ó, ações do Facebook ou da Meta. E aí, assim, quando eu olho para uma empresa com Meta, com ROI de 17%, um PL de 35%, vamos ver o que aconteceu aqui nos tempos mais recentes. O Zuckerberg lançou a rede social mais flopada nos últimos meses. Pô, explodiu, né, meu? Aí deu uma voltadinha agora, mas você sabe quanto subiu o Meta nesse ano, desde janeiro? Subiu 141%. Caraca. 140%. É a minha maior posição em ações internacionais. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Meta, eu vou vender tudo. Vender tudo aqui. Vou vender. Booking, vamos pegar aqui, ó. BKNG 34, desde o começo do ano. Subiu 44%. Aí eu tenho Disney. Disney, 37 o PL de Disney. É um ROI de 4%. Passou por um período não muito bom recentemente, tá? Esse ano, até se a gente puxar a Disney, ó, caiu 6,9%. Mas eu vou vender tudo também. Quando a gente pega a Netflix... Pessoal, analisar ações e ver quando comprar e quando vender um determinado ativo vai muito além do que analisar o preço-lucro, ROI, entre outras variáveis e algumas curiosidades da empresa. Esse trabalho específico não é tão simples assim, há uma necessidade de uma análise profunda, muitas vezes qualitativa, de conversar com o CEO, diretor financeiro, fornecedores, clientes, funcionários, etc. Aqui no vídeo me deu a percepção que essas vendas foram algo meio que no feeling, apesar de ele ter olhado alguns indicadores, ele não deixou claro para os seus telespectadores quais foram as regras concretas que justificassem essas vendas. Pô, a empresa X está no segmento Y, que está no preço-lucro de tanto, que está com ROI de X, Y, Z. Tudo isso combinado meio que justifica a venda XPTO. Talvez o ideal, não sei, seria voltar alguns episódios para entender a lógica que fez o Primo Rico comprar esses ativos. No momento da compra, talvez ele pagou o preço X, achando que a companhia valia Y, e no momento que o preço chega no valor justo, é hora de vender. Só que isso e essas premissas não foram citadas no vídeo, que eu acho que seria bastante importante. Até porque, se não é claro e objetivo essas regrinhas de quando comprar e quando vender, a galera não aprende e não é algo replicável. Meio que vão achar que é tipo um poder divino esse negócio de comprar e vender ações. O que eu falo para meus clientes que querem comprar diretamente ações, fundos imobiliários, ter a própria carteira, é que siga uma casa independente que tem analistas certificados que fazem isso, como Levante, Spit, Eleven, entre outras, que dão todo esse racional e todo embasamento para a compra ou venda dos ativos. Sinceramente, eu não sei se o Primo Rico é analista de ações ou não, se tem certificado para tal, mas uma coisa é fato. O job principal dele não é analisar ações, ele é influencer, e nada contra essa profissão. Só que ele não fica 24 horas por 7 fazendo esse trabalho de analisar quando comprar, quando vender, etc. Então, apesar do disclaimer no início do vídeo que não se trata de nenhuma recomendação de investimentos, a galera que segue a risca, o que ele está comprando, o que ele está vendendo e replicando em suas carteiras, sem saber suas fontes, sem saber o racional por trás de cada compra e venda, tomem bastante cuidado, viu? Uma posição que eu carrego, que eu tinha um hedge em BOVA11, aqui ó, onde eu estou perdendo 22%. Por quê? Quando a bolsa começou a subir, eu fiz uma operação vendida. Então eu vendi BOVA11, eu vendi basicamente o índice todo e comprei outras ações. Então numa ponta eu estava apostando que algumas ações iam cair, numa outra ponta eu estava me protegendo caso o mercado caísse. Como o mercado subiu muito, eu perdi dinheiro nessa ponta vendida, só que eu ganhei muito dinheiro nessa ponta comprada. Como essa posição vendida era pequena, 200 mil reais mais ou menos, e a minha posição comprada era de mais ou menos 4 milhões de reais, então eu ganhei em cima de 4 milhões, perdi em cima de 200 mil. Foi uma proteção, porque eu estava muito alavancado em ações, ou seja, tinha muitas ações perto do meu portfólio. Então hoje eu vou zerar também as minhas ações vendidas de BOVA11, já que eu vou reduzir muito a minha posição comprada em ações. Pô, se está muito alocado em renda variável, por que não vender uma parte e realocar numa outra classe de ativos que está mais defasado? Ficou short nesse vídeo aqui. Se não me engano, um outro dia ele comprou uma put, que é uma opção derivativa, digamos que é uma operação um pouco mais complexa, com o intuito de se defender se a bolsa caísse muito. Será mesmo que o investidor bom precisa entrar nesse tipo de operação para investir bem? Acho que a grande proteção mesmo da carteira é seu asset allocation, a sua diversificação em diferentes classes de ativos, manter muito bem rebalanceado e seguir o plano. Por exemplo, renda fixa, vi que ele estava bastante defasado. Ao invés dele fazer uma proteção com put ou então ficar short, acho que o ideal mesmo seria só vender e realocar na parte de renda fixa. Simples assim. Digo isso porque, na minha visão, a pessoa física, que é o público-alvo que segue e acompanha o Primo Rico, não deveria entrar nessas operações mais complexas e, digamos, arriscadas. Se você é um profissional que vive disso, é um gestor de investimentos X, Y, Z, beleza, aí é outra história. Mas, pessoa física, sinceramente, acho que não deveria entrar nisso.
como eu tomei um prejuízo grande, espaço laser, eu vou vender para abater imposto, tá? Então vender tudo. Por quê? Para abater imposto. Porque eu pego o que eu estou ganhando, que eu vou vender, e aí eu abato esse lucro com esse prejuízo e não pago imposto. Então é uma lógica tributária importante. Ele até cita um pouco a questão do imposto de renda, que ele consegue compensar o prejuízo de uma operação com o lucro de outra, enfim, mas o fato é, na minha visão, qualquer pessoa que for falar de ação, fundo imobiliário, opções, qualquer outra coisa, que a gente sabe que o controle de imposto de renda é um pouquinho mais chato, deveria ter um disclaimer. Investiu nisso, saiba que você vai ter um controle, um trabalho maior para fazer a sua declaração de imposto de renda e que o ideal é que você contrate um serviço de contabilidade para tal. Falo isso porque tem uma cliente aqui que acompanha esses influencers e daí lá sempre tem stories um ativo X, Y, Z, a pessoa foi lá, copiou, comprou no home broker, mas não tinha a mínima ideia que deveria fazer esse controle do imposto de renda. Daí, mó novela para resolver esse passado negligenciado na questão do imposto de renda. Inclusive, na minha opinião, deveria ter logo quando você entra no home broker já um avisinho assim, se prepara, você tem que fazer esse controle, ou então contrate um serviço de contabilidade. Fundo do Ray Dalio. E o fundo do Ray Dalio é o seguinte, Elixir Bridgewater. Pô, interessante ali, ganhei uma graninha, abaixo do CDI, né? Foi bem abaixo do CDI. Mas é um fundo que tem múltiplas estratégias. Então me deu uma proteção no longo período, mas tem ainda abaixo do CDI. Acho que é um fundo bacana, bem gerido. Mas assim, o Ray Dalio tá meio se aposentando, né? Então assim, o brilhantismo que tinha aqui eu prefiro colocar nos fundos da própria Grão. Então eu vou vender tudo. Sinceramente, não entendi muito bem essa troca, até porque são dois produtos bem diferentes. Um é fundo de investimento e outro é previdência privada, que tem um outro objetivo que atende N outras necessidades. E além disso, as estratégias são bem diferentes. Um se trata de um dos maiores hedge funds do mundo, conhecido mundialmente, uma diversificação forte no exterior, uma pegada mais quantitativa. E o outro é um FOF, que é um fundo de fundos, que é uma outra pegada. Não que um seja melhor que o outro, até porque tem funções totalmente diferentes. Essa troca que o Primo Rico fez é tipo eu ir no mercado, olhar lá a parte de carnes, pô, a picanha tá cara. Putz, acho que vou substituir pelo sabão em pó. Faz sentido? E outra, tá? Ele deu a desculpa aqui que ele tá saindo porque o Rei Dalio se aposentou. Beleza, mas será que essa gestora só depende dele? Será que essa empresa não tem processos muito bem definidos para que não dependa de nenhuma outra pessoa que seja um showman? A Bridgewater, que é a gestora do Rei Dalio, tem isso muito forte. Inclusive, recomendaria o Primo Rico assistir uma parte desse vídeo. So for the last 25 years, that's how we've been operating. We've been operating with this radical transparency and then collecting these principles, largely from making mistakes, and then embedding those principles into algorithms. And then those algorithms we're following the algorithms in parallel with our thinking. Collective decision-making is so much better than individual decision-making if it's done well. It's been the secret sauce behind our success. It's why we've made more money for our clients than any other hedge fund in existence and made money 23 out of the last 26 years. Não, boa sorte aqui. Não faça besteira. Fala aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Kaique, esse aqui é o Bruno Pipa, e ele ficou com a responsabilidade de vender quantos milhões? 5 milhões. 5 milhões em ativos do Thiago, porque o Thiago ele tinha um outro compromisso. Então, Isso daqui eu acho que não precisaria estar no vídeo. Se de fato o Primo Rico compartilhou sua senha, por favor, não repitam isso em casa, hein? Sua senha é pessoal e intransferível. Compartilhar isso pode dar um BO tremendo. Se a pessoa que operou tinha a procuração, menos mal. Só que, sinceramente, acho que essa parte foi desnecessária, porque para os telespectadores, o que importa quem fez a operação? Só acho que no momento que você coloca isso, pode servir como um mau exemplo aí pra galera, né? A gente está com mais ou menos 364,49% de rentabilidade da nossa carteira. É uma boa rentabilidade. É contra o CDI, que rendeu 45%, e o Ibovespa, que rendeu 42%. Nesse ano, minha carteira está com 24,46% de rentabilidade, ganhando da renda fixa, que é o CDI, do Ibovespa e da inflação. E ganhando de muitos dos grandes fundos hoje disponíveis também para se investir, mostrando que a metodologia ARCA, que é o como invisto, junto de um bom stock picking, ou seja, o como escolher ativos, tem realmente funcionado ao longo desses 63 meses investido publicamente. Mas uma coisa que você não vai poder criticar é o histórico de rentabilidade que eu tive, que foi fruto de boas tomadas de decisões. Sei que muita gente pode falar, pô, FK, você tá viajando, olha o resultado do Primo Rico, espetacular, é um gênio, etc. Se de fato esse aplicativo Kinvo, que é o consolidador dos investimentos, da rentabilidade do Primo Rico, estiver funcionando 100%, fantástico. Eu só digo isso porque eu experimentei essa ferramenta e no meu caso não tive das melhores experiências, inclusive tive alguns bugs de rentabilidade, etc. Mas enfim, vamos supor que tudo isso é verdade, auditado, etc. Sem querer desmerecer o Primo Rico, mas é isso que eu digo para todo mundo que me vê com uma rentabilidade estupenda, retorno extraordinário, que se acha que é o próximo Warren Buffett. Eu simplesmente digo, legal, muito bem, parabéns, mas tome cuidado que muita gente não dá o devido valor para a questão da aleatoriedade e da sorte nesse processo de investimento. O livro Iludidos pelo Acaso do Taleb fala bem nisso, vale a leitura, ou então pelo menos um vídeo resumo que você consegue encontrar no YouTube. Como muitas pesquisas já apontam, mais de 95% dos traders não conseguem lucros consistentes e acabam saindo do ramo. Será que os outros 5% são traders exemplares ou são joguetes do acaso? Vamos lá. Pense numa população inicial de 10 mil traders ruins. Isso é, quando eu digo trader ruim,
Digo aquele que tem apenas 40% de probabilidade de ganhar. A matemática diz que, no primeiro ano, podemos esperar apenas 4.000 traders com lucro. No segundo, apenas 1.600. No terceiro, 640 e no quarto ano, 256. O que podemos concluir com tudo isso? Que mesmo uma população composta apenas de traders ruins, produzirá um trader aparentemente bom no final de 4 anos. 4 anos se passaram e sobraram apenas 3% dos traders, muito próximo das estatísticas realistas da nossa sociedade. Mas isso não significa que esses profissionais são bons. Da mesma forma que não significa que eles terão prejuízo no próximo trader, porque afinal eles têm 40% de probabilidade de ganhar no próximo trader. O que mais essa reflexão ensina? Ensina que mesmo que um trader apareça na porta da sua casa, ou, nos tempos de hoje, no perfil do seu Instagram, Facebook, YouTube, dizendo: eu tenho 4 anos consecutivos de lucro, meu histórico é impecável. É praticamente impossível dizer se ele é bom ou não, devido a 2 fatores. 1. A volatilidade, que faz com que alguns ganhem dinheiro, mesmo que sejam ruins. E 2. Estamos preocupados demais com a performance dele, sem olhar o tamanho da amostragem inicial. Em outras palavras, o mercado depende mais do número de traders iniciais do que da capacidade pessoal do profissional de ter lucro. Com toda essa história, Taleb conclui que, nesse tipo de mercado, a informação que uma pessoa ganhou dinheiro no passado somente graças a seus esforços não é nem significativa e nem importante. Um outro ponto importante, que nem é culpa do Primo Rico, até porque ele deixa sempre muito claro no disclaimer que não é para copiar as operações, etc. Mas digamos que é muita inocência nossa achar que ninguém vai fazer isso, né? E o impacto que isso pode gerar, se eu compro um ativo aqui e logo no dia seguinte uma manada compra o mesmo ativo, com certeza vai fazer o preço do ativo subir e, consequentemente, aumentar minha rentabilidade também. Tudo questão de oferta e demanda. Se a oferta é a mesma e a demanda aumenta, faz o preço subir. Para venda, segue a mesma lógica. Sinceramente, eu não sei se o Primo Rico, quando faz um vídeo desses, realmente causa esse efeito. Não sei se ele chegou nesse nível assim. Mas, o cara é grande, tem milhões de seguidores. Se não é o maior, é um dos maiores canais de finanças, do mundo. Acho que vale pelo menos pensar um pouco sobre isso, né? Sei que nesse quadro ele quer mostrar transparência, o skin in the game, mas o tamanho que ele chegou, isso pode afetar o resultado, né? Falando em transparência, vale lembrar o que ele compartilha no YouTube é a carteira pública de investimentos dele. E a privada? Será que ele tem mais na privada do que na pública? Será que na privada está mais conservador ou está mais arrojado? Isso nunca saberemos. Isso é importante porque muitas vezes a pessoa que está pensando em construir o seu patrimônio vai se basear no que está vindo na internet. Mas se aquilo que está visível é a metade do bolo, é uma receita que só fala metade dos ingredientes, será que é uma receita interessante de se copiar? Será que dá para replicar uma receita assim? Bom, é isso. Esses foram meus pontos levantados. Estou super aberto a críticas, a outros pontos de vista. Só peço que, para ser mais proveitoso, que vocês foquem nos comentários, etc. Não falando da minha pessoa, do Primo Rico, etc. Mas sim dos pontos levantados com base em argumentos, fatos, informações, etc. Acho que assim a discussão fica mais rica, a gente aprende um com o outro, etc. Beleza? Valeu, até mais. And so what happened during this period of time is a lot of the financial, cable, hot take podcast people advertently or inadvertently were giving their takes, and people at home were listening to them and go, well, clearly, he's smart, he's a venture capitalist. Why don't I take an active position in my betterment and do what he does? The difference is, and what I was telling Mr. O'Leary was, you're at a different tax bracket than them. You can take the losses and retail can't. And unless you give up your whole position, like I said, you show me yours, I'll show you mine. This is my net worth, this is what I'm being paid, this is how much I'm investing, this is how much of my personal money I'm investing. We don't know. And what that does to the millions of people that listen, it creates a lot of risk and damage. And I feel for those people because they get left holding the bag and they get left behind. So I hope people remember that the next time they watch any of these shows or these podcasts, they have to keep in mind, hey, we'll never know what their position really is. So maybe I need to take what they say with a grain of salt. Do you understand what I'm saying? Because if it was actually, hey, put your money in an index fund, 85% index fund, 15% bond or whatever, what our dads told us, there wouldn't be any of these shows. There wouldn't be any of them. Squawk Box, CNBC, they wouldn't exist. So they have to have this ecosystem that continues pumping them out. And I just can't help but think it's one of two things. There's the white knight thing, that they think they have good picks, but they're so ahead of the game that even if they lose, they'll never lose the shirt on their back. So even when they're wrong,
it won't really affect them. Or number two, they don't care, which is even scarier.